Em Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Nós estamos fazendo uma exposição em Malaquias. Este é um livro tão pequeno, o último livro do Antigo Testamento. É um livro que você faz a leitura dele em no máximo 20 minutos. Malaquias, meus irmãos, o nome Malaquias significa mensageiro. Ele é o mensageiro do Senhor, aquele que tem que trazer, veja ali o capítulo 1, verso 1, a sentença do Senhor. A palavra sentença aí significa peso, né? Porque era uma tarefa difícil para o profeta trazer aqui essa mensagem. E o profeta Malaquias, ele tem o objetivo de convencer o povo da justiça, do pecado e do juízo. Nós já vimos algumas mensagens do capítulo 1, agora em diante, agora nós veremos aqui capítulo 2, verso 17, falei capítulo 3, né? Capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 5, são apenas 6 versículos. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Perdão, irmãos, Malaquias capítulo 3 mesmo, versículo 6. Malaquias capítulo 3, verso 6 em diante. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre nós, nesse momento em que a Tua palavra será exposta. Rogamos, ó Deus, visite as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, e que pelo Teu Espírito, ó Pai, o Senhor esteja nos convencendo da Tua palavra, que para nós é verdade, ó Pai, verdade absoluta, que nós estejamos, ó Pai, sujeitos a Ti, que a nossa mente e o nosso coração sejam tomados como cativos pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Fala com o Teu povo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja repreendendo o inimigo que procura atrapalhar, ó Deus, e roubar a semente que vai ser pregada. Que ele seja repreendido e envergonhado, e que a Tua palavra seja exaltada e glorificada, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um tema das Escrituras, um tema bastante delicado. Nós estaremos falando sobre a aliança e os dízimos. Esse é o tema da nossa mensagem, é disso que trata também o profeta Malaquias, no texto que nós acabamos de ler. Por causa de igrejas que fazem comércio da fé, nós ficamos inibidos até de falar a respeito desse assunto. Já faz algum tempo, eu acredito que até alguns anos que não falamos aqui sobre dízimo. Meu tesoureiro, aliás, os meus tesoureiros agora, né? Eles têm me cobrado a respeito disso, mas veio a calhar, meus irmãos, na exposição de Malaquias. Nós temos falado aqui perícope por perícope, né? nesse texto, capítulo por capítulo. E agora chegou nesse texto o tema da aliança e dos dízimos. Nós não podemos fugir do assunto. Para nós entendermos, meus irmãos, esse texto, nós precisamos entender 3 contextos. Porque sem analisarmos 3 contextos históricos, fica difícil nós compreendermos o que Deus está falando aqui através do seu profeta, o profeta Malaquias. O primeiro contexto, meus irmãos, que nós precisamos entender é o contexto do estabelecimento da aliança. O segundo contexto é o contexto histórico
em que a mensagem foi entregue pelo profeta Malaquias. E o terceiro contexto é o nosso contexto, do povo do Novo Testamento, povo da nova aliança. Amém, igreja? Então são três contextos: contexto do estabelecimento da aliança, o contexto em que Malaquias trouxe a mensagem e o nosso contexto aqui do Novo Testamento. O primeiro contexto histórico a ser entendido, então, é do estabelecimento da aliança. Meus irmãos, o dízimo já era uma prática desde os tempos antigos. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 14 que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Depois nós vamos ver também que Jacó entrega o dízimo. Então o dízimo ele precede a lei. Mas quando Deus libertou o seu povo ali do Egito, Deus levou o seu povo para o deserto através de Moisés, e Deus entregou a Moisés a lei. Deus entregou a Moisés a aliança. E Deus estabeleceu com a nação de Israel uma aliança. E essa aliança que Deus estabeleceu com Israel era uma aliança de bênçãos e de maldições. Se o povo cumprisse a aliança, eles seriam grandemente abençoados, mas se eles fugissem à aliança, eles seriam amaldiçoados. Vamos olhar, meus irmãos, nós precisamos olhar Deuteronômio capítulo 28, deixe a mão aí, ou o dedo aí marcando Malaquias, mas vá comigo lá para Deuteronômio, é o 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1. Nós temos aqui a ratificação da aliança, Deuteronômio capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1, diz assim, os irmãos estão aí comigo? Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso de número 1, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito tu serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Lê comigo o versículo de número 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Deus está fazendo uma aliança, Deus fez uma aliança com o seu povo. Se vocês andarem na minha lei, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão muito abençoados em todas as coisas que vocês fizerem. Aonde vocês colocarem as mãos, haverá bênção, haverá prosperidade. O Senhor, a bênção, meus irmãos, a promessa é tão grande que o versículo, acho interessante o versículo que diz que as bênçãos elas irão nos perseguir e elas irão nos alcançar. E depois Deus diz que Ele vai determinar, versículo 8, Ele vai determinar que a bênção esteja em nossos celeiros, né? Você que não tem celeiro aí, mas tem outras coisas. A bênção vai estar sobre a sua vida em tudo que você colocar a mão. Veja ali o versículo 8. Em tudo que colocar a mão te abençoará o Senhor teu Deus. Era uma aliança de bênçãos, mas também era uma aliança que tinha o lado das maldições. Veja ali a partir do verso de número 15. Se o povo desobedecesse a aliança, se o povo quebrasse a aliança. Versículo 15 aí de Deuteronômio 28, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti, te alcançarão. Olha só, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. E aí, meus irmãos, a maldição ela é o contrário da bênção. O fato é, ou a bênção nos persegue, ou a maldição ela nos persegue. Ali em Deuteronômio ainda, capítulo 30, verso 19, se você quiser, leia lá depois na sua casa, lá diz que Deus coloca diante do seu povo a bênção e a maldição, e o povo tem que escolher a vida, o povo é chamado por Deus ali a escolher a bênção.
Então, meus irmãos, esse é o primeiro contexto, é o contexto lá que vem lá de Moisés, o contexto do estabelecimento da bênção e da maldição, da lei. O segundo contexto que nós precisamos entender é o contexto em que Malaquias entrega a profecia ao seu povo. O contexto aqui é o contexto pós-exílico babilônico. O povo estava voltando do exílio da Babilônia, já fazia mais ou menos 100 anos que haviam voltado do exílio. Então já fazia ali algumas décadas. Só que, meus irmãos, o povo não estava prosperando. Haviam muitas promessas de prosperidade, só que eles não prosperavam. Semeavam, mas não colhiam. Cuidavam das suas vacas, mas elas não davam leite. Eles ainda estavam sendo oprimidos por vários inimigos, porque a bênção não os alcançava. Malaquias vai dizer, olha, a bênção não está alcançando vocês, porque vocês estão sendo infiéis em muitas coisas, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Com a infidelidade, Deus tem aplicado as maldições a esta geração. Esse, meus irmãos, era o contexto ali de Malaquias, e a tarefa de Malaquias é a tarefa do Espírito Santo, é convencer o povo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Malaquias tem a tarefa de chamar o povo ao arrependimento e colocar o povo novamente no caminho do Senhor para que o povo fosse abençoado. E o terceiro contexto, meus irmãos, é o nosso contexto. Nós, como povo da aliança e do Novo Testamento, o nosso contexto nós veremos durante os pontos da mensagem, mas mais especificamente nas aplicações finais. Vamos entender aqui o texto que está diante de nós nessa noite. Veja aí Malaquias capítulo 3, a partir do verso de número 6. Quero, meus irmãos, separar aqui alguns pontos. O primeiro deles está no versículo de número 6. Deus diz que Ele é imutável. Deus diz ao seu povo que Ele é imutável. Vamos ler juntos o verso de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos ler juntos, meus irmãos, mais uma vez com bastante força. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, meus irmãos, começa a sua exortação aqui através do profeta Malaquias, dizendo que Ele é imutável. Isso significa que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, nos fala isso a respeito de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não muda, meus irmãos. Quando nós olhamos para Lamentações, capítulo 3, ali o profeta Jeremias nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, diz o profeta Jeremias. E o mais maravilhoso de sabermos é que as misericórdias do Senhor que se renovam pela manhã, elas permanecem durante o dia e elas perduram até a manhã seguinte, quando elas serão novamente renovadas. Ou seja, Deus, Ele não muda. Agora, já pensou se Deus mudasse? Já pensou se Deus mudasse? Imagina se Deus fosse como eu, se Ele acordasse alguns dias de mau humor. Ou imagina como se Ele fosse como algumas pessoas que acordam aí com hormônios alterados. Meus irmãos, nós seríamos consumidos. Mas Deus não muda e é por isso que nós não somos consumidos. Louvado seja Deus porque Ele não muda. Números capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é como nós, Ele não é como o homem. Quando Ele diz, meus irmãos, que Ele não muda, isso significa que Ele não nos retribui segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Imagine se Deus resolvesse nos retribuir segundo as nossas iniquidades. Deus diz, olha, eu não mudo, sou fiel, mesmo sendo vocês infiéis. E é por isso que vocês não são consumidos. Então essa é a primeira apresentação, a primeira fala de Deus aqui
através de Malaquias. Ele diz ao seu povo que ele é imutável. Isso, meus irmãos, é para nós motivo de louvor e de adoração. O segundo ponto que nós vemos aqui é que Deus, então, diz ao seu povo que é preciso conversão. Deus chama o seu povo à conversão. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, denota mesmo conversão, denota mesmo quebrantamento, denota mesmo arrependimento dos nossos pecados. Veja ali o versículo de número 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. A palavra tornai-vos para mim significa convertam-se a mim. E eu me converterei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Meus irmãos, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Ele começa dizendo, olha, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Foi por essa razão que Israel foi levado ao cativeiro, por causa da desobediência, porque se desviou da presença de Deus. Essa foi a causa da maldição do exílio. E Deus está dizendo, olha, seus pais se desviaram e vocês continuam se desviando. Convertam-se a mim, e eu me converterei a vocês. O que Deus está dizendo é, vocês querem ser abençoados? Cumpram a sua parte na aliança e eu abençoarei vocês. Porque Deus não muda. Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 28, se nós ouvirmos a lei do Senhor, se obedecermos a lei, tivermos cuidado de fazer tudo quanto Ele ordenou, o que vai acontecer? Seremos abençoados em tudo. Em tudo que colocarmos as nossas mãos haverá o quê? A bênção do Senhor. Mas se não ouvirmos a voz de Deus, nem as suas leis, nem os seus estatutos, no lugar da bênção virá então a maldição. Então Deus está dizendo, olha, convertam-se a mim, voltem-se para mim, façam aquilo que foi estabelecido lá por Moisés, e a bênção virá sobre vocês. O que o povo precisava, meus irmãos, na verdade, era de arrependimento, de quebrantamento, porque o nosso coração é duro, o nosso coração é como pedra, o nosso coração é duro como diamante, e só Deus pode transformar o coração de pedra em um coração de carne, em um coração sensível à vontade dEle. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra, nós vemos que João Batista, que vem depois de Malaquias, o profeta que vem depois de Malaquias é João Batista. E o que João Batista dizia? Arrependei-vos porque o reino dos céus chegou, ele está perto, o reino dos céus é chegado. Depois o que Jesus pregava? Arrependei-vos. E hoje o que os pastores continuam pregando a todos, inclusive a si mesmos? Arrependei-vos. É preciso, meus irmãos, arrependimento. Mas quando, todas as vezes que se pregou arrependimento, como o povo respondeu? Eu preciso me arrepender? Do que eu preciso me arrepender? Veja ali o versículo de número 7, mais uma vez. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo dizia o quê? Em que havemos de tornar? No que nós precisamos de conversão? É difícil, meus irmãos, as pessoas serem convencidas da necessidade de arrependimento. É por isso que o arrependimento, ele não é uma obra humana, ele é uma obra divina. O arrependimento, ele não é algo que é produzido a partir dos ouvidos para o coração, mas o arrependimento é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça e também do juízo. É uma obra do Espírito. Mas nós devemos nos perguntar, será que eu preciso de conversão? Em que área da minha vida preciso de conversão? E para sabermos, meus irmãos, em que área da vida precisamos de conversão, precisamos comparar a nossa vida com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer em tudo aquilo que precisamos de conversão. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras. Ela nos mostrará aonde precisamos de conversão. Mas há um ponto interessante ainda.
Nós encontramos aqui Malaquias falando para um povo que tinha olhos, mas que não conseguia enxergar. Um povo cego espiritualmente. Lá em Isaías, capítulo 43, verso 8, Deus diz para Isaías: pregue para um povo que tem olhos, mas que ainda que tem olhos é cego. E qual é uma das tarefas do Messias? Abrir os olhos dos cegos. Não dos cegos fisicamente, meus irmãos, mas dos cegos espiritualmente. Porque é só quando o Espírito Santo abre os nossos olhos que nós conseguimos então enxergar que não estamos andando na vontade de Deus e que precisamos de conversão. Porque Deus dizia: vocês precisam de conversão, mas o povo dizia o contrário. Nós precisamos de conversão em que área da nossa vida? Então, queridos irmãos, vimos aqui já 2 pontos. Primeiro ponto é que Deus diz ao seu povo que Ele é imutável. Segundo ponto, meus irmãos, é que Deus diz ao seu povo que é preciso conversão. Veja ali o final do versículo de número 7, diz assim: em que havemos de tornar? Em que precisamos de conversão? E do versículo 8 em diante vem a resposta de Deus. Deus dá a sua resposta em 3 pontos. Primeiro ponto, Deus diz que ele tem sido roubado. Veja ali o verso de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse versículo? É um versículo confrontador, né? Vamos ler juntos esse versículo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O ladrão, quando ele vai roubar, se ele for um ladrão inteligente, ele vai calcular quem ele está roubando. Agora, a seguinte questão é: roubará o homem a Deus? E a palavra que aparece aqui, meus irmãos, por roubar, pode ser traduzida como tomar com violência. Alguém tomaria com violência ou à força o que é de Deus? Deus está dizendo: olha, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Nós podemos roubar a Deus, meus irmãos, de várias maneiras. Podemos roubar a Deus no tempo, podemos roubar a Deus nos dons e podemos roubar a Deus no dinheiro, porque o dinheiro é algo que rivaliza com Deus. Na aliança que Deus estabeleceu com Moisés e com o povo lá do Antigo Testamento, no estabelecimento da aliança, eles deveriam entregar a Deus dízimos e ofertas. A palavra dízimo significa a 10ª parte. A entrega dos dízimos estava condicionada à bênção e à maldição. E os dízimos eram como um imposto nacional, que era usado para o sustento dos sacerdotes, a manutenção do templo e também o socorro de pessoas como órfãos e viúvas. Pessoas que tinham saúde não recebiam ajuda do templo. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, meus irmãos, pensando no nosso tempo, hoje os dízimos são usados no quê? Os dízimos são usados de forma semelhante. Os dízimos são usados para o sustento daqueles que trabalham na obra de Deus. Os dízimos são usados para a manutenção do culto. Os dízimos são usados para o trabalho missionário. Ou seja, se não houver contribuição, não há trabalho, né? Fica difícil trabalhar e manter a obra se não houver contribuição. Entregar os dízimos era parte da aliança e condição para a bênção. Aquela geração de Malaquias não estava sendo abençoada porque não estava contribuindo. Então veja o verso de número 9. Primeiramente Deus diz, eu disse que a resposta de Deus, né? Eles perguntaram a Deus,
em que havemos de tornar? Em que precisamos de conversão? E Deus deu a resposta em 3 pontos. O primeiro ponto de Deus é: vocês estão me roubando. O segundo ponto de Deus é: por causa disso vocês estão sob maldição. Veja o verso de número 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Por que eles estavam sendo amaldiçoados, ou porque eles estavam debaixo de maldição? Porque eles estavam quebrando a aliança, eles não estavam andando na aliança, e uma vez que estavam quebrando a aliança, as maldições da aliança estavam vindo sobre eles, como consequência. Eles estavam reclamando naquele tempo, dizendo: nós não temos sido abençoados, e Deus estava dizendo: mas vocês não têm cumprido o seu papel na aliança. E a terceira resposta de Deus, meus irmãos, está do versículo 10 até o versículo 12, aonde Deus diz: tragam os dízimos e a maldição será convertida em bênção. Deus não muda, Ele é fiel à sua aliança. Se vocês dizimarem, as bênçãos da aliança virão sobre vocês. Veja ali o verso de número 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está dizendo: olha, tragam todos os dízimos. Na verdade, meus irmãos, literalmente aqui no texto hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, literalmente não está trazei todos os dízimos, mas literalmente está trazei o dízimo todo. Porque alguns não estavam entregando o dízimo, outros estavam entregando ali meio dízimo, uma parte. Deus disse: tragam o dízimo todo, à casa do tesouro. Isso significa que as pessoas não podem administrar o seu próprio dízimo, como alguns entendem. O dízimo deve ser entregue à casa do tesouro, a administração daqueles que trabalham no reino de Deus. Para quê? Para quê? Veja ali o verso de número 10. Para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que haja o sustento da obra, para que a obra seja mantida. E Deus então faz um desafio para o povo, verso de número 10, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meus irmãos, Deus está simplesmente dizendo: a aliança que foi estabelecida logo depois da saída do Egito, esta aliança eu cumprirei. Provem, façam prova, porque eu não mudo. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele é poderoso para cumprir o seu papel na aliança. O problema não está em Deus, o problema está em nós, quando nós nos desviamos. Agora, se nós nos voltarmos para Deus, Deus se voltará também para nós. Deus diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Se vocês cumprirem a sua parte na aliança, façam prova, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês bênção sem... Meus irmãos, não é bênção por medida, é bênção sem medida. Olha o que Deus diz: por vossa causa, para cumprir a aliança, Deus diz, por vossa causa, verso 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Por quê? Porque eles plantavam, mas eles não colhiam bem. Plantavam, mas vinha um gafanhoto e comia as plantações. Lá no Oriente Médio, quando vem os gafanhotos, quando vem aquelas nuvens de gafanhoto, eles comem tudo. Deus está dizendo: olha, eu vou repreender o devorador. O devorador aqui não é um demônio, como alguns pregam. O devorador, no texto, é um gafanhoto devorador. Porque eles plantavam, mas o gafanhoto vinha e comia tudo. Mas quem é o Senhor dos Exércitos? Quem comanda os céus e a terra? É Deus. E Deus, meus irmãos, é poderoso para repreender o gafanhoto. Deus é poderoso para repreender o mal, que, vamos dizer assim, come as nossas finanças.
Ele é poderoso para nos abençoar e nos fazer prosperar. Ele é poderoso para fazer cumprir Deuteronômio 28:8 em nossas vidas, fazendo com que toda a obra das nossas mãos prospere. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra próspera. A palavra deleitosa aí significa próspera. Vós sereis uma terra próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Veja comigo rapidamente, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo de número 3. Versos 9 e 10, diz assim, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra, a expressão dízimos e primícias, é tudo a mesma coisa, meus irmãos. Honra ao Senhor com os teus bens, honra ao Senhor. Honrar significa, Deus me deu, Ele tem me dado para que eu possa contribuir. Ele tem me abençoado, então eu posso abençoar. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus está dizendo por todo o Antigo Testamento é, a aliança ela não falha. A aliança é de bênçãos e é de maldições. A aliança ela não falha. Se nós formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. E ainda quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Algumas aplicações, meus irmãos, para nós. No início nós falamos de 3 contextos, aqui o contexto da aliança, contexto histórico de Malaquias, e o nosso contexto. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos agora no Novo Testamento, na nova aliança. Qual a nossa relação com as leis do Antigo Testamento? Eu vou dizer aqui o que eu já disse em outras ocasiões. A lei não pode mais trazer condenação para o povo de Deus. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos agora debaixo da graça. Contudo, meus irmãos, a lei serve de régua, não para condenação, mas de bênçãos e de maldições. Aqueles que querem ser abençoados devem andar na lei do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, no Novo Testamento, Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 23, que Ele disse aos judeus que eles deveriam ser dizimistas e não deveriam negligenciar os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso vale também para nós. Jesus era dizimista, a Bíblia não vai dizer que ele era dizimista, mas ele era dizimista porque ele foi fiel, ele cumpriu toda a lei. Se ele não era dizimista, então ele não cumpriu toda a lei. E Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, meus irmãos, nós entendemos, nós que somos aliancistas, entendemos que se queremos ser abençoados, devemos contribuir. O texto nos traz muitas reflexões para aplicação. Uma delas é que Deus não muda, por isso nós não somos consumidos. Se isso valia para o povo do Antigo Testamento, quanto mais vale para o povo do Novo Testamento. Mas, meus irmãos, eles não eram consumidos, mas o peso da falta da bênção estava sobre eles. Isso também acontece conosco no Novo Testamento. Continuamos ali na presença de Deus, mas se queremos ser abençoados, devemos contribuir. O apóstolo Paulo diz que com a semente, com a medida que contribuirmos, será a medida que Deus também nos abençoará. Um ponto para a nossa reflexão é, será que nós precisamos de conversão nesse ponto? Da contribuição? Porque a Bíblia vai mostrar claramente que o dinheiro ele rivaliza com Deus. Jesus chega a dizer, vocês não podem servir a Deus, a dois senhores, ou vão servir a Deus ou vão servir as
riquezas, ou você vai amar um ou vai amar o outro, ou vai se devotar a um ou vai se devotar ao outro. E às vezes, meus irmãos, nós não contribuímos porque, de fato, nos falta um coração na obra, coração no reino. Nós precisamos também contribuir pelas razões corretas, pelas razões certas, porque alguém pode dizer assim, não, vou contribuir porque eu quero prosperar. Não, meus irmãos, essa não é a razão correta. O que diz lá Deuteronômio 6, princípio de toda a lei, a partir do verso 4, ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. É por amor a Deus que nós devemos contribuir, por amor à obra, por amor ao reino. Devemos contribuir, meus irmãos, porque o nosso coração está no reino. Onde está o nosso coração? Mas o texto nos deixa claro também que não adianta orar por prosperidade se não contribuímos, porque o povo estava reclamando no contexto lá de Malaquias. Nós não temos prosperado, e Deus diz, olha, por que vocês não têm prosperado? Vocês não têm andado conforme a aliança. Nós precisamos, meus irmãos, contribuir pelas razões corretas, e se nós fizermos isso, vamos orar, e eu tenho certeza que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós bênção sem medida. Dizimar é um ato de fé, é um ato de fé, é um ato de fé. Porque alguém pode dizer assim, se Deus me abençoar, eu vou contribuir. Mas Deus diz aqui no texto o quê? Contribuam primeiro, e depois vocês serão abençoados. O que Jesus nos ensinou? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Nós entendemos, meus irmãos, que o princípio da contribuição, ele permanece no Novo Testamento. Feche os seus olhos, examine a palavra, examine o seu coração por meio da palavra, examine o seu coração a partir daquilo que você ouviu das Escrituras essa noite. Não é a minha palavra, é a palavra do próprio Deus. Senhor nosso Deus, quão confrontadora é a Tua palavra. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti as nossas vidas e pedimos, tem misericórdia de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso e não muda, por isso nós não somos consumidos. Mas, Senhor, não queremos andar desviados, como aquele povo do tempo de Malaquias estava andando desviados. Estavam andando, Senhor, longe dos Teus preceitos e por isso não estavam sendo abençoados. Pai amado, nós queremos estar na Tua presença, no centro da Tua vontade, e queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida, queremos Te honrar com a nossa adoração, queremos Te honrar, Senhor, com o nosso ser, mas queremos também Te honrar com a nossa renda, ó Pai, como está na Tua palavra, honra ao Senhor, com as primícias de toda a Tua renda, e o Senhor prometeu, ó Deus, nos abençoar com prosperidade. Sabemos, ó Pai, que a busca por prosperidade não deve ser a nossa motivação em contribuir, mas clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito, o Senhor venha estar inclinando os nossos corações, aquilo que é correto e agradável diante dos Teus olhos. E sabemos que o Senhor há de abençoar e de prosperar todos aqueles que o fizerem com alegria, todos aqueles que contribuírem com alegria. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.